Oi galera, vídeo mágico e especial para vocês aqui hoje, principalmente porque esse vídeo ele está sendo produzido a partir da interação de vocês. Isso mesmo, há um tempo atrás eu coloquei no meu Instagram, no @doutor do idoso, inclusive já aproveita para ir lá dar uma seguida, curtir tudo que vocês encontrarem, mas há um tempo atrás eu coloquei uma postagem no meu story falando que quem quisesse fazer pergunta aleatória para mim pode fazer, que eu vou responder no vídeo e tá aqui. Eu recebi muitas perguntas. Algumas aleatórias, algumas que eu achei fantásticas, mas o que foi que eu e minha equipe pensamos em fazer? Nós selecionamos as perguntas dos meus seguidores high tickets. O que é que isso quer dizer? São os seguidores que mais participam de todas as minhas redes sociais. Selecionamos essas perguntas deles e vamos responder aqui para vocês. Aliás, vou responder, porque eu que vou responder. Eu estou aqui com o meu telefonezinho maravilhoso, com as perguntas para vocês. Já vou logo adiantando que se tiver alguma pergunta assim, extremamente aleatória, não reclame comigo, reclame com quem fez. Então, eu vou falar o nome de quem fez essas perguntas para mim, tá bom? Não se intriguem de mim. Então, tem uma pergunta aqui da minha amiga Fabielle. Você já pensou em se inscrever para o BBB? Gente, assim, eu não vou dizer que nunca pensei. Pensar eu já pensei, mas cadê a coragem? Tenho coragem não. Inclusive, Boninho, como eu sei que você vai ver esse vídeo, você pode, assim, pensar, refletir se quer me colocar na parte do camarote, porque pra ir pipoca eu não aceito não, viu? Então vamos refletir. Mas a pergunta é, a resposta é, já pensei, não teria coragem até o momento, até o presente momento, não tenho coragem. Eu acho que minha mãe, que tá assistindo inclusive também, minha mãe infartaria com qualquer pessoa me esculhambando. Imagina o Brasil inteiro falando sobre mim, então não dá certo. Mas uma coisa é fato, bastou no Big Brother, ou eu saía na primeira semana ou eu ganhava. Não tinha pra onde correr. Então, vamos à próxima pergunta. De Fabielle também, nossa, super interativa, obrigado amiga, te amo. Como foi esse processo de virar blogueiro e youtuber? Gente, vamos lá. Não houve uma ruptura, não houve uma quebra entre a partir de agora eu vou me tornar uma pessoa que trabalha também com as redes sociais. Eu sempre gostei de me comunicar, desde sempre. Eu não lembro um momento da minha vida que eu não estava me comunicando com as pessoas. E por gostar de se comunicar, eu sempre gostei dos holofotes. Sempre gostei de gravar vídeos, sempre gostei de aparecer em televisão, enfim, de diversas situações diferentes. Tanto que eu tava aqui lembrando que no São João da minha escola, em todos os anos que eu estudei lá quando eu era criança, no Colégio Nossa Senhora dos Prazeres, em Goianinha, todo São João eu era escalado pra ser a pessoa que ia cobrir a falta do pessoal. Tipo, tinha milhares de danças. Quando algum aluno faltava, me pegavam e jogavam lá. Não sabia nem o que era pra fazer, mas eu seguia o fluxo e dava certo. Então, eu sempre gostei de estar no meio de tudo isso. Então, isso facilitou muito pra mim no momento da tomada de decisão de criar um canal. O Instagram, na verdade, eu já tinha o meu pessoal e resolvi criar um profissional para divulgar um pouco do meu trabalho. E as coisas começaram a acontecer. O canal do YouTube eu já tinha vontade, mas sempre era aquele desejo um pouco mais adormecido. Aí quando foi esse ano que o ano virou, aí eu conversei com o pessoal da Fleer e fiz, é agora. É agora ou nunca. Ou a gente pega agora e começa a produzir, organiza tudo, ou isso vai demorar mais e mais e mais. Então, por via das dúvidas, está aqui também o meu agradecimento ao pessoal do Fleer. Vamos à próxima pergunta. Tem uma pergunta aqui de Luan do vôlei. Luan, que é um amigo do coração. Inclusive, Luan fez um comentário que eu vou até deixar público aqui. Luan chegou pra... Primeiro, Luan é maior do que eu. Aí ele chega pra mim, na frente de todo mundo, e fala que eu o vi nascer. Ou seja, automaticamente, ele já tá revelando a minha idade, né? Então, assim, Luan, isso aí foi grave, mas, enfim, como nós não podemos ter pautas etaristas, temos que desconstruir isso, tá tudo sob controle. Luan é uma pessoa do meu coração, muito. Luan morava em Santa Cruz na mesma época que eu fiz faculdade lá, então a gente se conheceu daí. E assim, a pergunta dele foi: qual sua maior fonte de inspiração? É uma pergunta muito clássica e ao mesmo tempo difícil de responder. Porque tudo que eu vou vivenciando, todas as fases da minha vida, existem diversas inspirações, né? Então eu vou vivendo um momento, me inspiro em uma pessoa, me inspiro em outra pessoa, mas de todas as fases existe uma pessoa que ela tá presente
em todas as fases da minha vida, 100% presente, que hoje eu considero como a minha maior fonte de inspiração, que é minha mãe. A minha mãe é educadora, professora aposentada, funcionária pública, e sem dúvidas minha mãe, que desde sempre lutou muito para me dar uma boa educação, lutou pelos meus estudos, e isso desde sempre fez com que ela fosse a minha maior fonte de inspiração. Então, é ela. Uma pergunta também interessante de Maria Clara. Não conheço mais nenhuma Maria Clara, mas talvez ela esteja aqui pertinho de mim, ao meu lado. Sim, mas foi ela que fez essa pergunta. Ela me perguntou se eu penso em abrir cursos em breve. Vou alterar um pouquinho essa pergunta. Pensa em abrir cursos? Sim. Em breve? Não. Ainda não. Ainda quero me consolidar um pouco mais aí no mercado, deixar um pouco mais a minha marca mais conhecida, deixar o meu canal do YouTube um pouco mais aberto aí pra vocês. Inclusive, aproveita, dá uma pausazinha aí nesse vídeo pra poder se inscrever no meu canal. Se você não for, só você não vai, só tem você que não tá inscrito. Então, se você se inscrever, você vai me ajudar e ao mesmo tempo não vai gastar nada pra isso, tá bom? Então, Maria Clara, penso sim em abrir cursos, mas não agora, certo? Eu já tive 2 experiências muito bacanas com relação a curso. Não cursos presenciais, né? Foram 2 cursos online que eu fiz, que eu mesmo forneci a aula, né? Foram cursos meus. Foram experiências incríveis, mas realmente é uma experiência que demanda tempo, cuidado, muita organização, né? Tem que pensar muito, tem que organizar tudo muito bem feito para fazer dar certo. E as mensagens aqui chegando, gente. Queria que fosse mensagem de Pix? Queria, mas ainda não são. Nossa, amei essa pergunta aqui. Qual situação mais engraçada você viveu no atendimento domiciliar? Gente, daria um livro. Daria, assim, crônicas, porque eu passo por tanta situação engraçada no atendimento domiciliar que vocês não têm noção. Mas existe uma situação que pra mim foi uma das mais. E simplesmente o cachorro da minha paciente fez pipi, número 1, nas minhas pernas. Eu tava assim, chegando no atendimento domiciliar, muito feliz, satisfeito, tranquilo, na paz. Era o primeiro atendimento da tarde, ou seja, ainda tinham mais 3 ou 4 pra frente. E simplesmente cheguei na casa da paciente. O cachorro, maior alegria quando me vê, eu adoro, brinco, faço tudo com os cachorros, bagunço mesmo. Simplesmente esse cachorro pulou na minha perna enquanto eu estava conversando com a cuidadora. E do nada, eu comecei a sentir um calor, literalmente um calor, nas pernas. Quando eu olhei pra trás, minha perna estava completamente inchada. Completamente, assim, essa situação foi icônica. Acho que eu nunca vou esquecer isso, porque eu tive que interromper tudo, interrompemos a sua programação pra voltar pra casa, tomar um banho, trocar de roupa, jogar essa calça, não sei aonde que eu joguei essa calça, não posso falar aqui, mas enfim, essa foi uma das situações mais engraçadas que eu já vivenciei. Mas qualquer dia desses eu vou guardar, vou programar um vídeo só pra contar pra vocês as resenhas domiciliar, porque não tem condições. Eu acho que é o ramo da fisioterapia e você mais vai ter história pra contar, né? Porque você compartilha da história de muita gente dentro da casa delas. Então, futuramente, aguardem aí. Pergunta ótima de Jean. Jean é jogador de vôlei profissionalíssimo. Perguntou aqui pra mim, por que o nome Doutor do Idoso? Gente, amei essa pergunta. Então, quando eu entrei no doutorado, eu já imaginava de criar um perfil profissional que tivesse essa pegada mostrando a questão do doutor, né? E eu ficava, meu Deus, como é que eu vou criar? Eu ficava muito naquela, bem, não terminei o doutorado ainda, será que eu posso chamar de doutor? Aí vinha aquela questão ética do conselho que permite, e eu ficava, e agora? Como é que eu vou criar esse Instagram? Daí, veio a pandemia, e eu lembro que no meio da pandemia, eu tava, acho que era até numa missa e tava assim, muito concentrado. E fiquei, meu Deus, o que é que eu gosto de fazer da vida? Tipo, trabalhar com pessoas idosas. Como é que eu vou organizar isso aí pra condensar em um nome que ao mesmo tempo mostrasse pras pessoas o que é que eu faria, né? Como é que eu estava vivendo. Foi aí que surgiu esse nome, Doutor do Idoso. Veio um insight na mesma hora e eu, caramba, Doutor do Idoso, será que existe? Aí fui pesquisar, vi que não existia o Doutor do Idoso. Mas eu tive um probleminha com o meu nome. Um probleminha graças a uns amigos, principalmente um amigo chamado Júlio, do CrossFit. E Júlio, quando me conheceu, ele é, não sei se Júlio é de Minas, mas enfim, quando ele olhou o meu arroba, ele fez doutor doido sou. Aí eu, não, Júlio, é doutor do idoso. Aí depois disso, o povo do Cross adora dizer doutor doido sou. E eu só falto desmaiar quando eu escuto isso. Por isso que o pessoal da Ifen Design deu um tchan nesse do aí, pra recordar que é doutor do idoso.
E esse do aí também entra nos meus elementos gráficos da minha marca. Então elas acabaram fazendo do limão uma limonada para eu começar a gostar mais ainda desse do aí, desse elemento que conecta as duas palavras, o doutor e o idoso. Vamos para mais uma pergunta. Pergunta de Felipe Silva, meu grande amigo. O que mais você gosta na sua profissão? Bem, o que eu mais gosto hoje é de resultado, né? Trabalhar com resultados é o foco maior da fisioterapia. Porque se eu trabalho com resultado, o resultado ele não é exclusivamente meu. Ele é principalmente o resultado daquela pessoa que me contratou. Então, ela tendo um resultado positivo, para mim é sensacional. Então, trabalhar com resultados é o que eu mais gosto na profissão. E a segunda coisa que eu mais gosto na minha profissão é o fato de eu estar na casa das pessoas, né? O fato de entrar, de conhecer o dia a dia, de conhecer a vida delas, de saber o que é que elas gostam, de me tornar meio que uma parte daquela família, né? Porque você, inevitavelmente, você tá naquela casa, você tá dentro daquela família. Naquele momento, você está no contexto deles. Então, acaba que você cria outros laços, você junta mais a família para esse ambiente de reabilitação e, no final das contas, você acaba gerando um carinho muito especial por cada um dos pacientes. Então, são as duas coisas que eu mais gosto da minha profissão. Acabei falando uma a mais, foi um bônus por vocês estarem assistindo até aqui. Então, a pergunta de Georgia: qual foi a sua maior dificuldade na hora de construir e decidir sua carreira profissional? Bem, sendo bem sincero com vocês, bem sincero assim, sinceridade nota 1000, a minha maior dificuldade foi pensar num Bartolomeu enquanto fisioterapeuta e pensar o quanto a fisioterapia é uma profissão que nem sempre é valorizada. Então, pra mim, essa foi a maior dificuldade de dizer, caramba, será que eu quero mesmo essa carreira, né? Eu conheço tantos profissionais que são tão bons e que não são bem remunerados, às vezes não tem tanto espaço no mercado. Será que eu vou acabar sendo mais um deles? Então, eu lutei muito ao longo da minha graduação, muito mesmo, para tentar não ser mais um, né? Tentar não ser aquele profissional que você encontra em qualquer lugar, né? E tentar ser o que eu sou hoje, que é o doutor do idoso. Não trabalhar só com fisioterapia, trabalhar com uma experiência inovadora, personalizada e única de reabilitação. Trabalhar mesmo como algo único, como algo que entra no âmbito da transformação das vidas das pessoas. Então, essa que foi a minha maior dificuldade, hoje se torna minha maior visão, se torna minha meta, se torna as coisas que eu faço no meu dia a dia. Ah, gente, pergunta maravilhosa aqui. Maior mico que já pagou em viagem. Gente, vocês não têm noção do que já aconteceu comigo. Eu vou contar só um que é rápido, que foi um micão real mesmo. Primeira vez que eu estive em Londres, eu fiquei no Airbnb. Eu acho que era o terceiro andar. E, tipo, milhares de malas carregando, não tinha elevador, né? Eu fui na fé. Só que quando eu cheguei no hotel, né, lá no Airbnb, eu tava com muita fome. Então eu acho que eu já tinha comprado pão, alguma coisa, enfim, eu queria fazer uma torrada. E lá tinha aquelas torradeiras elétricas que você bota, baixa assim, um negócio mais, né, bem de Londres mesmo, né, bem inglês. Porque lá em casa a torradeira, aquela assim mesmo. Aí eu cheguei, coloquei o pão lá e simplesmente esqueci da minha existência. Esqueci. Deixei o pão queimar. Só que qual é o problema? Isso acionou o alarme de incêndio de todo o prédio. Coisa assim amena, tranquila. Gente, quando eu comecei a ver a fumaça e o povo aperreado e tipo o povo saindo nas portas e batendo isso e aquilo, meu Deus, eu acionei o alarme de incêndio. Na mesma hora, o proprietário já falou comigo e já ajeitou, olha, esse foi o maior mico que eu paguei da história, assim, da face da terra. E tem outro mico, se ainda tiver um espaçozinho pra comentar. Esse mico foi em Florença, na Itália. Eu fui para o museu da Gucci e tinha simplesmente a primeira bolsa assim, da vida que eles fizeram. Só que, gente, as peças não estavam protegidas por nada. Tipo, não tinha uma caixa, não tinha um vidro, não tinha nada. Era simplesmente as peças lá expostas, maravilhosas. E eu, curioso que sou, que foi que eu fiz? Fui apertar o botão da bolsa. Gente, vocês não têm noção o que são. 2 seguranças de 3 metros de altura correndo atrás de mim, dentro do museu. E assim, foi completamente o mico do século. Eu pedi desculpa, milhares de vezes desculpa em italiano que eu não sei falar. Pedi desculpa porque eu fui lá na minha curiosidade e fiquei chocado como existia um botão naquela bolsa tão antiga e como ele estava intacto. Fui lá, mexi, acionou o alarme, foi um caos. Não me botaram pra fora, mas foi quase. Então, mais um mico de viagem. Pergunta aqui de Felipe, muito legal. Fit dancer ou oposto do vôlei? Gente, vocês têm que pegar com muita calma nessas perguntas, porque são coisas muito
sérias. Então, o Fit Dance eu tô desde 2016. Façam os cálculos aí. 2016 eu entrei no Fit Dance. E no vôlei eu entrei faz poucas semanas, né? Então, assim, não dá pra eu fazer uma comparação assim. Mas o Fit Dance ainda é uma coisa assim que volta e meia eu falo, não quero mais, não vou mais, não aguento, vou pra casa, não sei o quê. Aí quando é na outra semana eu tô lá sedento pelas coreografias e volto e dá certo. Gosto muito. Uma pergunta aqui importante. Vamos lá, uma pergunta aqui de Rebeca, maravilhosa, que tem uma pergunta muito bacana. Desde sempre soube lidar tão bem com as pessoas ou teve alguma época que era mais tímido e precisou desenvolver essa soft skill? Eu acho que a época de maior timidez que eu tive, digamos assim, foi quando eu saí de Goiânia, né? Deixei de morar em Goiânia, vim morar em Natal e mudei de escola. Esse momento pra mim foi um momento bem disruptivo, digamos assim, porque a gente quebra um pouquinho daquela bolha, né? De sair do interior e morar na capital, enfim. Foi algo bem diferente pra mim, mas que foi uma época incrivelmente maravilhosa, que apesar de um pouco de timidez, eu não sou uma pessoa tímida, isso aí vocês sabem, mas apesar do pouco de timidez, é onde eu consigo recordar a parte que eu fiquei mais tímido. Nem pra dar aula em palestra, nem pra apresentar trabalho em língua estrangeira, eu não fiquei tão tímido quanto nessa época. Mas eu não me considero como uma pessoa tímida. Então, assim, desde sempre soube lidar? Sim, eu sempre sabia lidar com as pessoas, com o público, gostar de falar. Então, isso pra mim já é uma coisa um pouquinho mais natural. E pra gente terminar, tem uma pergunta muito bacana aqui, deixa eu achar. Aqui, de Lígia. Lígia participa muito do meu Insta. Obrigado, Lígia, por tudo. Qual lugar no Brasil e outro fora que você tem muita vontade de conhecer? Vamos lá. Um lugar no Brasil que eu não conheço e tenho muita vontade de conhecer. Vou pensar. Nossa, eu amei essa pergunta, porque eu fiquei encucado. Mas eu acho que assim, eu nunca conheci o Jalapão. Tenho muita vontade de conhecer, mas eu acho que eu fico muito tenso assim com as viagens que são mais, não sei, tipo em Pau de Arara, que você vai se aventurando, corre o risco de não conseguir voltar no mesmo dia, vai dormir lá e não sei o que. Eu sou meio assim, né, com esse tipo de viagem. Mas o Jalapão seria uma opção dentro do Brasil que eu não conheço e tenho vontade de conhecer. E fora do Brasil, eu tenho muita vontade de conhecer a China. Então, eu tenho muita curiosidade de saber um pouco mais daquela cultura, de saber aquilo tudo. E eu acredito que isso já está próximo de se realizar, né? Quem sabe aí a gente faz uma versão aí asiática do Doutor Visita, né? Vejamos, pode ser, já fica aí nas suas observações. Então, muito obrigado a vocês por mandar essas perguntas. Sempre que vocês quiserem interagir, vocês sabem onde me encontrar, sabem das minhas redes sociais, sabem de tudo, participem, mandem, porque isso é muito importante pra mim e com certeza importante pra vocês também. Muito obrigado e até a próxima.